Alô, alô, torcedor! O programa Hora dos Natãs está no ar, trazendo tudo sobre esporte, o resumão da semana e os pitacos da rodada. Hora dos Natãs. Hora dos Natãs. Alô, alô, torcedor, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Hora dos Natãs. Eu sou o Nathan Haddad e estou aqui com o Nathan Augusto. Aoba, Neita. Aoba, Neita, você tá bem? Eu tô bem, você tá bem? Eu tô muito bem. Essa semana a gente veio falar sobre algumas polêmicas da arbitragem no cenário mundial e no cenário nacional. Que tem muitos. Tem bastante. E outra coisa, até hoje tem torcida que não consegue tirar da cabeça esses momentos polêmicos. Não consegue deitar no travesseiro e dormir em paz. Né, Neita? Tem vários casos que a gente não consegue dormir em paz. Vamos passar todos aqui pra vocês. Mas antes de começar o programa, pedir perdão a todos os nossos ouvintes, que semana passada a gente não teve como vir pra cá por problemas técnicos, né, Neita? Por problemas técnicos, problemas de saúde. É isso. Mas tamo bem. Tamo bem. É isso, então bora. Isso. Segue o jogo. Bora começar falando aqui. O primeiro caso que a gente vai comentar, Neita, é uma final de Campeonato Paulista. É uma final de Campeonato Paulista de 1971. Há muito tempo atrás. Há muito tempo. Neita, você era nascida? Não. Eu também não. Você gostaria de falar essa frase de impacto? Tá, vamos falar o jogo primeiro. O jogo foi Palmeiras e São Paulo, final do Campeonato Paulista. São Paulo se sagrou campeão daquela edição. E o Nathan tava muito poeta quando a gente tava fazendo o roteiro. Tava. Vixe, ele tava numa fase que é brincadeira. Ele soltou: o único jeito dos tricas vencerem o Palmeiras. Vergonhoso. É isso, Nathan. Nada a declarar. Nada a declarar. Foi meu sentimento na hora. Eu tava me sentindo um poeta. O que eu sentia, eu colocava em forma de linhas. De escrita, de palavras. Já comentam sobre o jogo. O que aconteceu nesse jogo, Ney? Nesse jogo, né, o São Paulo que estava ganhando de 1-0. E o Palmeiras precisava do empate, no mínimo, né? Mas, o que aconteceu? Que a bola foi cruzada no meio da área. Leivinha cabeceou. A bola entrou no gol. O Bandeirinha deu o gol. Mas o juiz falou, não. O gol foi de mão. Aí o Bandeirinha falou, não, o gol não foi de mão. Aí o juiz falou, não, o gol foi de mão. E no fim das contas, quem tem mais decisão nesses jogos é o juiz de campo, né? O Bandeirinha só fica ali auxiliando. A última palavra é do juiz. É do juiz. E o jogo e o gol foi anulado pelo juiz. Depois de 10 anos, o árbitro naquela partida, que era o Armando Marques, assumiu para todos, dizendo que esse foi o pior erro da carreira dele. Mas até então, este erro não tem conserto, né? É porque deram uma vacilada, deram um Paulistão pro São Paulo e o Palmeiras, mas tudo bem, não é? A gente passa por alguns obstáculos, mas o fim é sempre bom. O fim é sempre bom, é sempre... Você vê, né? Hoje a situação é totalmente diferente. Totalmente ao contrário. De lavada. É brincadeira, eu não vou nem entrar no o Neito, ele tá com medo de comentar isso pra não zicar. Semana que vem tem Copa do Brasil e é contra São Paulo. E o Neito até ele comentou comigo em off que ele tá morrendo de medo do São Paulo. Eu não consigo dormir de noite. Chega a dar um desespero, minha perna não para. Eu falo, ai meu Deus. Mas nada que, né? Uma água com açúcar não resolve. Então tá bom, né, Neito? Próximo jogo que a gente pode comentar, vamos pular pra 2005. A gente vai dar vários saltos no tempo aqui. Indo pra 2005, o ano que o Corinthians se sagrou tricampeão brasileiro. Palhaçada. Teve um jogo muito complicado nesse campeonato, que foi Corinthians e Internacional, né? Bom, Neita, antes de tudo, faça sua frase. Bom, a minha frase é assim, Neita, eu quero falar que, tipo... Eu não gostaria... Não fui clubista, eu só expressei meus sentimentos. Tá bom, ok. Desculpa, gente, Corinthians e sua fama de lama. Se você prestar atenção, tem uma rima. Fama rima com lama.
Mas é só uma brincadeira. Obviamente o Corinthians não tem uma fama de lama, é um grande clube. Segue o jogo. Muito obrigado, Neito. Então, nesse campeonato, Corinthians e Internacional estavam disputando o título lá, tava bem acirrada a disputa. E foi ter o jogo, né? E nesse jogo teve um pênalti claríssimo em cima do Tinga, que é o jogador do Inter na época. E o juiz não deu pênalti. E nessa daí de não dar pênalti, obviamente o Tinga reclamou. Que, foi muito pênalti. Acho que todo mundo já viu esse lance, todos os brasileiros já viram. E o juiz, não contente com isso, resolveu aplicar o cartão vermelho pro jogador colorado. E ele foi expulso. Aí eu sou clubista. Segue o jogo. Não, depois a gente vai comentar aqui um jogo entre Corinthians e Palmeiras. Que o Palmeiras tentou roubar. Palmeiras não, perdão. O juiz errou. Mas o Palmeiras saiu derrotado. Você lembra muito bem desse jogo, né, Neito? Finjo que não lembro. Então tá bom, daqui a pouco a gente comenta um pouco desse jogo. E aí, né, esse empate, né, encaminhou o título do Corinthians. Do Corinthians. É que daí pra frente, nessa edição mesmo, o Inter fez um DVD mostrando todos os erros de arbitragem, todas as reclamações. E isso aí mais pra frente virou um meme, que até hoje, quando o Corinthians ganha da Internacional, é a famosa frase, põe no DVD. Põe no DVD, mas eu quero saber de uma coisa. A CBF fez algo pra mudar essa palhaçada? Não. Vergonha. Não fizeram nada. Colocaram um VAR. Colocaram o VAR que logo mais a gente comenta sobre. Logo mais... Deu um spoiler nele. Deu spoiler. Você não gosta de spoiler? Então eu, se fosse você, Ficava até o final. ficava até o final, porque vai ter mais análises do VAR mais pra frente. Perfeito, Neito. Qual que é o próximo jogo que a gente vai falar? Em 1981, né, tu pega aquela máquina do tempo, volta um tempo atrás, aconteceu a Libertadores. A Libertadores que o Flamengo foi campeão. Mas muita gente sabe, né, e não gosta, mas naquele mesmo ano, o Flamengo poderia ter sido eliminado nas fases de grupo para o Atlético Mineiro. Um jogo decisivo da fase de grupos, onde o Flamengo, Neita, jogou contra o Atlético Mineiro. E o árbitro, que era o José Roberto Wright, Olha só, simplesmente... ele até anotou o nome até do juiz. Não, nome difícil de falar, né? Wright. Mas tudo bem. Ele expulsou, Nathan, quase todo o time do Atlético Mineiro. Chegar no ponto do time desistir do jogo e sair de campo. Porque tava absurdo. Até hoje, pra você ter uma noção, Nathan, o jornal The Guardian, que é um jornal inglês, famoso jornal inglês, Muito famoso. ele chamou essa partida de farsa. Isso não é a gente que tá falando. É o The Guardian. É o The Guardian. Não é o The jornal Guardian. aqui da esquina. É o The Guardian que tá falando. E aí vem a minha frase de efeito, inspirada na farsa do The Guardian. Eu falei, Flamengo e o seu jogo sujo. Não tem rima, mas tem quase um trava-língua, né? Fala Tem rápido. Flamengo e seu jogo sujo. Tá vendo? É um treinamento de dicção pra você. Tá em casa. E foram 5 expulsões no total, Neita. Somente do Galo, obviamente. E aí, essa vitória, se a gente pode dizer assim, fez o Flamengo avançar. E como você muito bem disse, o Flamengo foi campeão da Libertadores aquele ano. Sim. Se não ganhasse a Libertadores, poderia ter mudado muita coisa na história do mundo. A humanidade podia ser mais feliz, né? Podia ser muito mais feliz, podia. E outra coisa, pra você ver como foi absurdo, aos 20 minutos, ele expulsou um jogador Éder Aleixo do Atlético Mineiro, simplesmente, sabe por quê, Neita? Por esbarrar nele. Por esbarrar. Que palhaçada. Ai, no touch me, vou desculpar. Palhaçada, né? É isso mesmo. Aí depois o atacante Reinaldo, por um inofensivo carrinho em Zico, e não expulsou, né? Ele expulsou. Expulsou também. Expulsou também. Expulsou. E aí começou aquele tumulto que você já sabe como é o futebol, né? O pessoal que tava no banco de reserva já entrou em campo, aí ele já expulsou mais 2. Aí depois do quinto e último, o goleiro, né? Uhum. Osmar Guarnelli, ele expulsou também. Foi o último.
Aí o árbitro não teve outra opção, a partida foi abandonada e o Flamengo foi declarado vitorioso. Ou seja, toda a razão pro jornal The Guardian. E sabe o que é impressionante? Tem gente que defende ainda o árbitro do jogo. É clubismo. É clubismo. É muito Tem um clubismo. amigo da nossa classe, eu não vou citar o nome dele, Não vou citar o nome do Henrique. não vou citar. Ele defende esse jogo pra mim até hoje. Sabe o que ele me fala? Que o juiz avisou os dois times que a próxima falta que acontecesse ele ia expulsar. Tanto faz. É, sem critério, né? Sem critério, Sem porque critério. esbarrar nele é falta agora. É. Jogo de corpo, juiz. É. Palhaçada. Sem comentários. Vamos avançar um pouco no tempo agora, Anitta. E falar um pouco sobre, na minha opinião, o maior roubo da história do futebol. Sim. Sem clubismo, nenhum. Corinthians e Boca Juniors, oitavas de final Libertadores de 2013. Foi um absurdo. Foi um absurdo. E olha a minha frase de efeito. O queridinho da arbitragem agora se vê em apuros. O feitiço virou contra o feiticeiro. Essa última parte, não essa aqui, ele pensou agora. Pensei agora. Você... É, Mas eu falei isso brincando, porque realmente esse jogo foi um absurdo, né? foi um absurdo. O jogo, tanto é que o jogo não é conhecido por um Corinthians e Boca Juniors de 2013. Que foi roubado. É um jogo caso Amarília. Caso Amarília passa no Fantástico de domingo, você tá lá com a sua família, você assiste e fala, meu Deus, O caso Amarília. o caso Amarília aqui na minha É que telinha. só faltou a Amarília matar alguém dentro de campo. Não, se ele faz isso, ele... Porque meu, Será que ele não fez? E a gente não sabe. o jogo era válido pelas oitavas de final, como a gente muito bem disse. E na partida de ida acabou empatada 1-1. Sim, Que foi 1-1 na partida de ida? foi. Foi? Isso aí. E a vitória, qualquer empate dava a vitória pro Corinthians. Né? O Corinthians avançava na competição, a não ser que fosse 2-2 ou mais. Né? E na partida do Corinthians, no comecinho do jogo, um jogador do Boca Juniors, que eu não lembro o nome dele agora, ele deu uma raquetada na bola. Ele Deu achou que era corte, ele vôlei. cortou a Ah. bola. Não, eu vou ler aqui. Deu um toco no Sheik. E o Sheik, obviamente, que foi na frente dele, pediu mão, pênalti. O Amarília, não contente em só não dar o pênalti, deu o amarelo pro Emerson Sheik. Ah, mas ele também reclamou? É Obviamente, porque né? mão pode no futebol, né? Não pode. Legislação só foi específica pra aquele jogo. Foi específica pro Boca Juniors. Foi o Boca Juniors. Exato. E pouco mais pra frente no jogo, teve um gol do Romarinho anulado. Um gol legal. Um gol legal, um gol mal anulado. O assistente assinalou o impedimento, mas o corintiano estava em posição legal. Aí, ou seja, 2 gols já que provavelmente entrariam pro Corinthians. Exato. 2 gols e o jogo né? O Podia ter acabado lá. Isso. Só que um pouquinho mais pra frente... É. Pode falar. Só pra corrigir, o Boca ganhou a primeira partida por 1-0. Era isso que eu tava um pouco encucado. E porque o segundo de jogo foi volta empatado. 1-1. O Isso segundo aí. jogo foi 1-1. Exato. O Corinthians precisava de ganhar de 2-0. Isso. Ou 1-0 pra levar pros pênaltis. Que já podia estar dando a vitória pro Corinthians. Nesses dois lances aqui. Nesses né? dois lances o jogo, vamos supor, estaria 3-1 já. Exato. E ainda tem mais, calma aí que não acabou. Não, né? acabou. Mais um pouquinho pra frente no jogo, o Emerson Sheik caiu dentro da área e o Carlos Amarília entendeu que não houve pênalti em Emerson Sheik dentro da área. Ele tirou o pé, ele tirou o pé. A gente vai falar um pouquinho mais. Spoiler. A gente tá cheio dos Tá, spoilers. deixa- né? Fica por aqui que vai ter muito mais o que a gente falar. E, por fim, Nito, o Paulinho marcou mais um gol. Que se a gente contar aqui era pra estar 4. Foram 2 gols anulados, o gol que fez e o gol que poderia sair no pênalti. Ele marcou, mas o juiz anulou. Aí a gente colocou aqui. A Marília Sim. anulou o gol de Paulinho quando o jogo estava empatado por 1-1. O árbitro assinalou falta no goleiro Orion na disputa da jogada. Eu só não sei, Nathan, como que ele conseguiu não anular o outro gol do Corinthians. Então, acho que... Ele falou, vou dar essa... eu não posso também abusar, Não né? posso que vão deixar na desconfiar. cara que tá roubado, Vão né? desconfiar de mim. A Marília falou, vão desconfiar de mim, vai dar problema. Avisa o
o rapaz da Comembol aí que eu vou deixar um golzinho pelo menos. É isso aí. E esse jogo ficou muito marcado na vida de todo corintiano, né? Sim. Que tava engasgado até começo desse ano, que enfrentou o Boca Juniors na fase de grupos, já deu o recado, né? Venceu o primeiro jogo por 2-0, empatou o segundo por 1-1. Que eu vou falar a verdade, tentaram dar uma operada lá no jogo, expulsaram o Cantígio e não tiraram o outro jogador do Boca também de campo, expulsaram o Vitor Pereira, foi expulsando todo mundo lá. Só que acabou 1-1 e agora eles vão se enfrentar nas oitavas de final. Eu acredito numa possível vingança se já não foi vingado. Sim. E só pra destacar, Nathan, 2 anos depois que o jogo aconteceu, então o jogo aconteceu em 2013, em 2015, saiu no ar, né? O jornalismo, grande jornalismo, conseguiu algumas informações. Deixa eu falar aqui. Uma escuta telefônica dá indícios de que a Federação Argentina de Futebol teria tramado com a Conmebol a presença de Amarília no sentido de favorecer o Boca. Tá aí. Não precisa comentar em cima disso? Não. Né? Isso aqui é história, é pra passar naquele jornal da tarde, aquele jornal investigativo. Você tá entendendo? Eu já comentei aqui. A Amarília é pego na casa dele, ele está... Polícia Federal invade apartamento de Amarília e coloca ele, entendeu? É uma palhaçada, né? Como eu já disse aqui, esse pra mim foi o maior roubo da história do futebol. Sem mais delongas. Mas, aquele barulho de anjo. Aí você, o milagroso VAR, Neita. O milagroso VAR que, na teoria, chegou pra corrigir muitos erros. Que também, antes que a gente vá pro VAR, vou falar um pouco aqui. Corinthians e Palmeiras... 2017, Paulistão 2017. Eu esqueci o nome do senhor juiz. Que aconteceu uma falta do Maicon em cima do Keno. Que foi Keno? Foi no Keno a falta. Tá, não lembro se foi no Keno. Mas foi no Acho Keno. que foi. Era o Keno ou Arouca, mas não era Arouca, acho que era o Keno. Era o Keno. E o juiz, como quem não quer nada, expulsou o Gabriel. Que não tava nem perto da jogada. Mais uma vez. O Gabriel, né, que na época era do Palmeiras, ou ele já era do Corinthians? Já era do Corinthians. Já era do Corinthians? Isso. Expulsou o Gabriel, pensando que ele que fez a falta. Tinha um VAR? Não. E o juiz lá tentou passar a mão lá pro Palmeiras. O Keno... Aonde, Neita? Ele só confundiu. Na troca de um expulso foi o outro. Na troca de um... E o pior de tudo, que o quarto árbitro, lá na beira do gramado, falou, não foi o Gabriel. Tem imagem disso, dele falando, não foi o Gabriel. E ele expulsou o Gabriel, ele foi convicto. E o Keno, esse pilantrinha, ele ficou apontando pro Gabriel, falou, não, foi ele. Porque ele já tinha amarelo. Porque ele já tinha amarelo, pra forçar o segundo e ser expulso. Mas é o que eu te falo, Neita. Provavelmente que iriam se vingar do Gabriel, porque ele, né, vira casaca, que é isso? Palmeiras pro Corinthians. Esses caras, o Roger Guedes, o Gabriel, os caras acham que o quê? A vida é um pudim? Você não quer falar do Iraceno, do Bruno Henrique, do William. Mas eles fizeram bem. Foram pro Palmeiras, só ganharam. O Gabriel veio pro Corinthians e ganhou também. Ganhou bastante título. Mas, né? Teria tido uma Libertadores no currículo, talvez? Não, até lá o Gabriel já tinha saído. O Palmeiras aguentava ele. Provavelmente. Ia contratar alguém, né? Da base. Contratar alguém da base. Falando coisa sem sentido, desculpa. E pra completar, nesse mesmo jogo, entrou um cara chamado Cristiano Ronaldo, que fez o gol no final da partida. O João é o ídolo do Corinthians. Falem por vocês. Eu vi o maior ídolo da história do Corinthians falando isso. Quem que é o maior ídolo da história do Corinthians? Quem que você acha que é o maior ídolo da história do Corinthians? Só fala que é o Neto. Só de brincadeira, né, velho? Segundo ele mesmo. Não, ele fala que é o Marcelinho, né? Ele fala que não. Ele é o segundo, então. É louco. Bom, enfim. Que isso? Processinho, vamos fazer um processinho? Bom, vamos falar do VAR, né? Vamos falar do VAR. Um milagroso VAR. O milagroso tá em aspas, porque ao mesmo tempo que ele é milagroso, se ele não for bem usado, ele prejudica bastante. Prejudica bastante o jogo. Exato. A CBF diz que VAR acertou 98% dos lances no Campeonato Brasileiro. E esses 2%? Esses 2% bem vagabundinho é o que prejudica e rebaixa até alguns times. E alguns times que são rebaixados
E o VAR que deveria salvar, cadê o VAR? Vai prejudica ainda mais. A gente vamos começar falando do... De um exemplo bom, que do o VAR exemplo ajudou. bom. É, que foi na Champions. Champions League, Manchester United contra o PSG. Ali por volta dos 45 minutos do segundo tempo. O PSG tava perdendo pro United. Por 2-1. Só que o primeiro jogo foi 2-0 pro PSG. Então, o PSG passaria de fase, certo? Certo. E aí... Continue, por favor. Me embolei. E aí tem um chute em direção ao gol. E a bola no meio do caminho é desviada no braço do Kimpembe. E o juiz, ele tinha marcado um escanteio, né? Porque a bola desviou, foi pra fora e marcou um escanteio. Só que aí, ó, Chama no VAR. chamou o VAR. E aí, após a revisão, marcou o pênalti. E o pênalti foi convertido por... Não lembro. Acho que foi o Lingard, que chutou e fez o gol e classificou o Manchester United. Foi aquele jogo lá que o Neymar tava machucado, ele tava na arquibancada lá vendo o jogo, ele ficou... Ninguém entendeu, né? Ninguém entendeu nada. Salvou a Champions, que é uma das maiores competições do mundo. Conseguiu, né? Foi algo bom pra Champions League. Foi, ajudou Porque bastante. tá mais organizado lá do que aqui. Com certeza, e é o que a gente vai falar agora. E agora, há controvérsias. Nem o VAR salva a arbitragem brasileira. Essa frase é impactante. Impactante. O Nathan tá muito poético na hora de colocar no roteiro as coisas. Vamos falar primeiro, Nathan, de quando chegou o VAR aqui no Brasil. Um dos primeiros jogos foi Corinthians e Cruzeiro na final da Copa do Brasil de 2018. Né? Era aquela fase meio teste e tudo mais. O jogo de ida, o Cruzeiro havia ganhado por 1-0 lá no Mineirão. O jogo de volta era na Arena Corinthians. A partida estava 1-1 por enquanto, dando o título pro Cruzeiro. E após uma jogada lá, o Jadson encosta no Dedé, que ele cai lá falando que bateu no pescoço, bateu no rosto, que é isso, que é aquilo. Na verdade, no começo ele só cai. Depois que ele viu que foi gol pro Corinthians, ele começa a se estrambelhar no chão. Fica rolando de um lado, rolando pro outro, e o juiz viu isso e deu a falta, né? Nessa que ele deu a falta e foi revisar, ele tinha dado gol e foi revisar porque o VAR chamou. Na hora de ter chamado o VAR, ele olha simplesmente o toque no Dedé e ele falou que foi falta. Só que ele viu em câmera lenta, tal, falando que foi muito forte. Pra começar, não foi forte. Mas se ele adiantasse, acho que uns 3 segundinhos pra frente, ia ver que foi tudo simulação do Dedé. E isso falhou, foi uma falha que deixou muito marcado aqui, até por ser uma final de Copa do Brasil. Sim, e principalmente quando o jogo é decisivo, uma série de coisas conta. Então, fica marcado. Quando é num jogo, talvez um jogo perdido ali no Brasileirão, que às vezes a pessoa nem lembra. Do 11º contra o 9º colocado. A pessoa que nem não ia mudar lembra. A nada. pessoa nem lembra. Mas quando é indecisão, marca e muito. E às vezes o juiz, ele acaba ficando pressionado e esses erros acontecem por conta disso. Exato. Porque ele tá na pressão, ele é humano também, ele vai errar. Óbvio, a gente não tá jogando tudo nas costas do juiz, dos árbitros. Mas eles deveriam estar bem preparados, entendeu? Exato. Pra uma pressão dessa. Então, é isso. O VAR chegou pra ajudar, porque é uma questão legal também. O VAR, ele não é uma pessoa. Então ele não vai sentir a pressão. O vídeo, no caso. Pra ele, uma final e um jogo normal, ele é um vídeo. Ele continua sendo vídeo. Então isso é algo bom do VAR. Mas tem que saber como usar, né? Exatamente. E aí a gente passando agora pra esse Brasileirão desse ano, que já teve vários erros. Já vamos soltar aqui que teve vários erros. E um que a gente pode comentar, que foi no dia 29 de maio, entre Cuiabá e Atlético Paranaense. Pelo amor de Deus. O jogador do Cuiabá dá um carrinho com a sola pra cima, né? E acerta o jogador do Atlético Paranaense bem no tornozelo ali. E aí deu falta lá e tudo mais, e o VAR chama pra revisão. Né, Neito? Ele pode terminar aí, né? O VAR chama pra revisão, né? E o juiz, ele tinha dado a falta. Porém, não tinha nada de cartão e tudo mais. E aí chamou no VAR pra expulsão, uma possível expulsão. E no VAR, quando você vê o vídeo, o pé do jogador do Atlético Paranaense, ele dobra. Ele entorta. Ele entorta. Ele faz isso aqui, ó.
É isso aqui, ó. E é absurdo. Aí a imagem tá devagar, dá pra ver nitidamente a batida, e o juiz ele fala o quê? Coloca na velocidade normal. Aí coloca na velocidade normal, ele tirou o pé. Recolheu o pé na hora do impacto. Recolheu o pé na hora do impacto. Mas você é louco, é um lance que podia ter quebrado a perna do jogador do Atlético. Não, né? eu acho que quebrou, não é possível. Podia ter quebrado, ela podia ter lesionado feio. E o juiz não expulsou. Só que, na partida de terça-feira, entre Juventude e Santos, o senhor Yuri deu um lance, um carrinho muito parecido com esse daí que a gente acabou de comentar, no Johan Julio, do Santos, né? Vou falar a verdade que o que eu achei foi um lance de com muito menos impacto que teve nesse jogo. E o juiz expulsou o Yuri em uma partida que o Juventude estava ganhando e tomou a virada depois. Tô falando que não era para ser expulso? Não, era. Só que era para expulsar o outro lá também. Essa falta de critério que tá acontecendo no Campeonato Brasileiro tá prejudicando muitos times. Isso fica muito em aberto, porque às vezes o próprio comentarista sobre arbitragem no time, na transmissão, Não sabe o que dizer. ele fala, ó, no meu critério é pra expulsar, mas vai de cada juiz. Peraí, qual que é a regra? Vai de cada juiz? É um jeito que estão fazendo pra passar o pano pro juiz, só que tá piorando a situação. Deixa claro que, ó, esse lance aqui é pra expulsão e pronto. Sim. E aí, né, já resolve o problema. E temos outros aspectos pra comentar, né? Que primeiro, vamos voltar no ano passado, rebaixaram o Bahia. Pronto. Sim. Rebaixaram o Bahia com vários erros de arbitragem. Acho que era o Guto Pereira. Como é o sobrenome do Guto? É Ferreira? É Guto Pereira. Guto Ferreira ou Guto Pereira? Eu acho que é Guto Pereira. Guto Ferreira, acho. Guto Ferreira? Bom, Mas é o Guto. Guto, grande Guto. Gutão. Ele vinha reclamando o campeonato inteiro e depois rebaixaram o Bahia, né? Rebaixaram assim, né? Que foram vários erros que podiam ter salvado o Bahia na classificação, né? E nesse ano a gente já teve erros entre Santos e Ceará, o gol mal anulado do Léo Batistão na 7ª rodada, que falaram que teve uma falta no começo do lance lá, mas não teve porcaria nenhuma. Depois a gente pode falar na 6ª rodada que teve um pênalti marcado do São Paulo contra o Cuiabá. Que foi um pênalti que não aconteceu, né? Foi só um lance de contato de jogo e o juiz deu o pênalti. Na 5ª rodada teve o gol mal anulado do Gabigol, né, contra o Botafogo. Porque esse lance, que a gente vai comentar o próximo também, é um lance muito parecido. Tem lance... a gente acabaram de avisar a gente que é Guto Ferreira, o técnico. Guto Ferreira. Guto Ferreira. Produção. A produção tá demais aqui, muito obrigado. Que quando depende de algum lance que vai marcar o impedimento, quando a bola tá no pé, eles não têm esse frame. Tem ou um frame antes da bola chegar, ou um frame depois que chegou. E nesse jogo, no gol do Gabigol, eles pegaram um frame depois. Nesse que pegou um frame depois, viu que estava impedido. E aconteceu outro caso desse do Mendonça. Isso foi um erro, no caso não foi do juiz em campo. Foi do VAR. Foi dos juízes que... Do VAR. Porque no lance de impedimento, o juiz não é chamado para revisão, é impedimento. Não estamos aqui brigando com a linha que estão fazendo, alguma coisa assim. É essa questão do frame que eles estão pegando lá que pode estar prejudicando. No jogo contra o Corinthians e Atlético Goianiense, pegaram um frame depois também, que deu impedimento. Só que tem jogo que eles estão pegando um frame antes, que aí não dá, aí tira o impedimento do jogador, entendeu? Tá dando várias complicações aí nesse jogo. Também a gente fala do gol do Mendonça contra o São Paulo na 8ª rodada, que foi errado também. Sim. E sem falar do jogo polêmico do Flamengo e Inter, válido pela 11ª rodada. Aqui teve pênalti, teve pênalti, essa coisa de uma bagunça, né? Mas os Nathans não jogam, eles têm uma conclusão. E a gente vai passar rapidinho aqui. O problema do VAR também, além dos erros, é o tempo que demora o VAR. Então, em 2019, a média de tempo de paralisação era 1 minuto e 29 segundos. No geral do campeonato, 18 horas e 37 minutos. De tempo acumulado. Em 2020, 1 minuto e 17, ou seja, caiu um pouco o tempo médio. E o tempo acumulado foi 20 horas e 40 minutos, por conta de ter mais partida e tudo mais. Em 2021, o tempo médio de paralisação foi 1 minuto e 16 segundos. E o tempo acumulado foi de 15 horas e 10 minutos. Então, a gente percebe, por favor,
A gente percebe que tá, teoricamente, melhorando esse tempo da questão do VAR. Só que ao mesmo tempo que melhora, é um tempo muito grande. Se você for ver os jogos europeus, o cara fica lá, tipo assim, no máximo uns 40 segundos com a mão no ouvido. Fala, não, tá, aconteceu isso e pronto, acabou, né? Só que, além dessa demora, tem muitos erros, como a gente acabou de comentar aqui, Neito. E sobre a Copa do Mundo também, né, Neita? Que você mesmo comentou. Sobre a Copa do Mundo, que tiveram a ousadia de convocar, né? Acho que a gente pode dizer assim, 2 técnicos brasileiros para a Copa do Mundo, que é o senhor Rafael Claus e o senhor Wilton Pereira Sampaio. Tem muito o que dizer, né? Boa sorte. Deixa no ar. Boa sorte aí pra vocês, porque vão precisar. E acabou. foi isso. Infelizmente. O programa Horas da Natan está chegando ao fim. Muito obrigado pela participação e por estar nos ouvindo aqui. Mais um feriado que a gente tá aqui dentro. Mais um. Essa vez é emenda. Emenda de feriado. Mas a gente é muito dedicado. É demais. Dedicado, não tem jeito. Grande abraço aí pra todos vocês. Obrigado, Doni, Emerson, todos do NPDA, que é o Núcleo de Produções e Desenvolvimentos Acadêmicos. E o CCL. Centro de Comunicação e Letras. Muito bem. Aí. Pode completar aí, Nito. E, gente, pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no mundo dos esportes, por favor, por gentileza, sigam a RTZ Esportes no Instagram e no TikTok, porque tá saindo uns TikToks legais. Tá saindo muito legal. Já tem vídeo com mais de 30 mil visualizações. Que isso. Tá de brincadeira, né? É só a RTZ que vocês mostram. Só essas coisas. Mas foi isso, gente. Um beijo dos Nathans e até mais. Abraço. Hora dos Nathans. Hora dos Nathans.